Fala pessoal, professor Rodrigo Virgílio. Hoje eu vou gravar um vídeo rapidinho aqui para a gente, falando de tabela Price e tabela SAC. Quem me pediu essa planilha foi o Ramon, um aluno meu, fez aula comigo lá no IBEC. Abraço, Ramon, valeu. Ó, esse vídeo aqui, eu já estou mandando para você atrás da planilha, aí já estou te mandando o link. Pessoal, é o seguinte, tabela Price e tabela SAC aqui pelo Excel. Tabela Price, ó. Aqui isso, tabela Price. A tabela Price, ela pressupõe que a gente utilize prestação fixa, o PMT lá da HP12C. Então, para montar essa tabela, eu vou usar aqui, na primeira célula da nossa série, né, como é o primeiro pagamento, eu vou usar a fórmula para definir a prestação fixa de R$10.000 a 3% de juros, tá? Então, apaguei aqui, igual, função de x, coloca aí, pessoal, na função financeira e vai até a PGTO de pagamento, tá? PGTO, olha aqui, ó. O que você está fazendo? Calculando, como se fosse lá numa calculadora financeira, a prestação fixa. Você dá um OK, abre a caixa aqui de argumentos da função, aí eu vou buscar, né, vou buscar dentro da tabela onde eu tenho os juros, né, o saldo devedor, aí tem uma manhãzinha aqui para a gente usar. Então, você vai lá, nessa célula, eu estou buscando aqui na D3 os juros, aqui aparece 0,03. É lógico que eu poderia digitar aqui dentro também, mas aí não fica didático, eu não estou demonstrando a minha planilha, né? Período, não vou buscar, vou colocar 10 para que você tenha a liberdade de fazer a tabela do tamanho que você quiser. Então, 12 vezes 24, 36, você monta a tabela, eu já vou dar os detalhes de como montar aqui o cálculo, como calcular a amortização, o juro de cada linha. Ok, você vem aqui e coloca o número de prestações. O valor presente é a manha, porque se eu colocar aqui os 10.000, a minha prestação vai aparecer aqui negativa, ó, entre parênteses, ela está negativa. Eu não posso, para a tabela Price, ter a prestação negativa aqui e demonstrar a amortização de cada prestação, então eu tenho que ter ela positiva. Daí a manha, ó, aperto f de x novamente, volto para o cálculo, é eu colocar um sinal de menos aqui antes do C3. Aí ele vai entender que aqueles 10.000 entram no cálculo como um valor negativo e vai me produzir uma prestação positiva, tá? Daí é montar a tabela Price, ou seja, as amortizações e cálculo dos juros, para que no final ela zere. Tá? Aqui eu tenho os totais de juro pago, total da amortização, ou seja, bate exatamente com os 10.000 lá do saldo devedor, então tá ok. Vamos lá, vamos começar? Então, vamos aqui no passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é igual o meu saldo devedor, aqui na coluna juros, multiplicado pelo C3, aí eu travo aqui, ó, no meu, aqui é FN, F4, no seu deve ser só F4, ou seja, sempre o período anterior eu calculo o juro, que eu vou pagar. E aqui a amortização, ela é igual à prestação que eu paguei, menos o juro do período. Ok. O que é amortização? Nesse caso da tabela Price, é abater do saldo devedor. Então, vou pegar aqui os 10.000, menos os 872,31, vou ter o meu novo saldo devedor, o saldo devedor depois do pagamento da primeira prestação, 9.127,69. Eu vou repetir essa linha de raciocínio para a próxima linha. Então, é igual, linha para linha, igual ao anterior, saldo devedor já diminui um pouco, eu vou multiplicar ele de novo lá pelo 3%, na verdade era só puxar, porque já estava travado, eu fiz 2 vezes aqui, cai um pouco, vai para 273, a amortização é a mesma coisa. Como essa prestação é fixa, ó, a prestação sendo fixa menos o que eu devo de juros, aumenta um pouco a minha amortização para o segundo período. De novo, ó, saldo devedor
menos a amortização daquele período, produz um novo saldo devedor, vai caindo esse saldo devedor até zerar. Então, a linha de raciocínio da tabela Price é essa, olha, aqui eu puxo, ou seja, ele vai calculando sempre pelo saldo anterior, aqui está igual porque eu ainda não amortizei, agora eu vou amortizar, que é um menos o outro, e você vê que zera, porque a amortização vai crescendo, esse valor vai descendo, a próxima linha calcula sempre os juros por um valor menor, ó, tá vendo? Sobe sempre um pouco a amortização nesse caso, o valor vai chegando até que, na última linha, o abatimento é exatamente o valor. E pode sobrar um pequeno saldo aqui. Soma de todo o juro pago acumulado no período e de tudo que eu amortizei. Então, essa aqui é a tabela Price. Tabela SAC significa Sistema de Amortização Constante. Eu não preciso fazer nenhum cálculo especial aqui de matemática financeira. Ele muda. A prestação não é mais fixa. O que é fixo? A amortização. Então, SAC, Sistema de Amortização Constante. Quanto que eu estou devendo? 10 mil. Aliás, por isso que eu escolhi 10 períodos. 10 mil. Então, vou pagar quanto? 1.000 por mês. Ok. Vou pagar 1.000 por mês. O juro é o mesmo. Ó, eu vou copiar lá da outra planilha. Ó, amor, o seu não foi assim. Você tem que fazer a cópia para ficar igual, se você quiser. Eu fiz por dentro, tá? Então, o que acontece aqui? Deixa eu acertar. Está somando desde aqui. Ó, então, vou fazer igual lá. Ó. É igual o meu saldo devedor anterior multiplicado pelos juros. Um F4. E eu vou puxar isso para todas. Tá? Para ficar igual, né? Aí, o que acontece? Vamos lá, linha de raciocínio. A prestação começa maior. Eu vou mudar aqui para a tabela Price, você vai ver que é 1.172,31. Ou seja, como se ela fosse uma média. Aqui não, aqui ela começa maior, começa em 1.300, colocar um negrito para a gente ver. Então, ela começa em 1.300, vai para 1.270, 1.240, até ela terminar menor do que, né? Ah, eu pago menos juros na SAC. Não é que você paga menos juros, é que, ok, você paga menos juros, mas é porque você sai pagando mais e vai, né? Você vai amortizando mais rápido, porque a amortização, ela sendo constante, você vai amortizando mais rápido, então a incidência de juros é menor. Como é que eu faço? Como a minha amortização é constante, o que eu calculo é a prestação. Então, eu faço igual ao que vai amortizar mais o juro. Aqui vai caindo constante, porque todo mês cai 10, cai 1.000. Olha lá, olha lá. E aqui eu vou somando. 1.300, 1.270, 1.240. É bem mais fácil de acompanhar, inclusive. Tá? Até zerar exatamente igual a tabela Price, só que aqui as prestações se comportam de uma outra forma. Tá bom? Pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.